Estamos vivendo a era de ouro das descobertas desses antigos animais. E no mundo todo, uma nova geração inteira de dinossauros, por exemplo, vem sendo revelada. Dos gigantes imensos e matadores letais aos estranhos e magníficos. Da América do Norte, Madagascar, da América do Sul e a Mongólia. Nos últimos anos, descobrimos os fósseis mais extraordinários, extremamente preservados e admiravelmente intactos. Usando a nossa tecnologia avançada de geração de imagens, conseguimos investigar mais fundo e revelar muitas mais coisas. Ela nos dá a primeira visão verdadeiramente global desses animais incríveis. Este é o planeta pré-histórico. O Carnotauro ou Carnotaurus foi um dos grandes e diferentes terópodes carnívoros que já andou onde hoje é a América do Sul, entre de aproximadamente 72 a 69 milhões de anos no período Cretáceo Superior da Era Mesozoica. Uma característica que difere de outros animais terópodes são um par de chifres no alto da sua cabeça, o que é bastante raro em animais carnívoros, tanto os atuais quanto os extintos, e bastante comum em animais herbívoros. Seus chifres deveriam ser maiores em vida, porque eles podem ser feitos de queratina, que é uma camada fibrosa que apresenta como características a conformação rígida, elasticidade e impermeabilidade à água. Ele recebeu esse nome referente a um par de chifres do animal, sendo que Carnotaurus significa como touro carnívoro. Existiam discussões sobre o animal. Inicialmente, os estudos mostraram que ele possuía patas extremamente curtas, sendo praticamente vestigiais, ou seja, uma estrutura atrofiada, que não conseguiu se desenvolver por completo, que apresenta pouco ou nenhuma função a determinado organismo. Por outro lado, o animal tinha patas traseiras longas e fortes para ser mais exato. Os paleontólogos realizaram os exames detalhados dos ossos da cauda do Carnotauro e descobriram que alguns músculos, chamados de músculo caudofemulares, possuíam tendão, ou seja, uma fita ou cordão fibroso localizado nos músculos, que se une aos ossos da coxa. A flexão desse esquema muscular das pernas para frente e para trás atribuiu ao Carnotauro mais potência em velocidade em cada passo. Esse estudo indica que esse animal era adaptado para correr super bem, podendo ultrapassar entre 55 km por hora. Além disso, a pesquisa mostrou que a força e a rapidez do Carnotauro era de linha reta, já que a estrutura dos ossos gerava rigidez, dificultando a fazer giros com sua velocidade. Esse animal possuía o maior músculo caudofemulares do reino animal, ou seja, uma cauda musculosa, o que faz dele uma cauda muito forte. O Carnotauro tinha uma mandíbula bem curta e um crânio alto, podendo indicar uma mordida rápida, porém não muito forte. Isso, juntamente com a sua alta velocidade, poderia indicar que o Carnotauro fosse um predador de animais menores, considerando ser especialista em presas velozes. Alguns animais como cobras, tartarugas e mamíferos foram achados junto com os fósseis de Carnotauro, comprovando a hipótese encaixada sobre as presas do Carnotauro serem pequenas e ágeis mesmo. Entretanto, outra teoria indicava que o Carnotauro podia também predar saurópodes jovens ou doentes, como o Chubutsaurus, em nome científico Chubutsaurus insignis, que, quando adulto, poderia chegar a 18 a 23 metros de comprimento, aproximadamente, e pesar em torno de 12 toneladas. Curiosamente, uma das suas características mais impressionantes do animal eram seus pequenos olhos apontados para frente, mostrando que era o predador focado à sua presa, mirando no animal. Ele tinha ossos da coluna de um formato semelhante à asa e o focinho bem maciço.
sugerindo órgãos grandes e olfativos e apurado. O Carnotauro é um dos animais mais bem entendidos entre terópodes ceratossauros de crânio extremamente curtas e braços curtos, chamados de Abelisauridae. Foi uma família de grandes terópodes que vieram de uma linhagem antiga compartilhada a um ancestral comum mais recente com os ceratossauros do que com aves, chamado Ceratossauria. O mais antigo animal que deu uma superlinhagem de Neoceratossauria foi o Berberosaurus liásicos, que viveu no início do período Jurássico entre 182 a 174 milhões de anos atrás. Em Gondwana, quando ainda estavam juntos há 200 milhões de anos atrás, os Abelisaurideus foram um dos grandes e ágeis predadores dominantes do período Cretáceo Superior. O Carnotauro foi um dos maiores corredores que já andaram na América do Sul, da Patagônia. Ele chegava de aproximadamente 7,5 a 8 metros de comprimento, quase 3 metros de altura e pesava em torno de 1,35 a 2 toneladas de massa. O esqueleto pertencia a um indivíduo adulto, como indicado pelas suturas fundidas na caixa craniana. Foi encontrado deitado sobre o seu lado direito, mostrando uma típica pose de morte com o pescoço dobrado para trás sobre o torso. E excepcionalmente falando, também é preservado com as extensas impressões de pele. A importância vista dessas impressões. A segunda expedição foi iniciada para reinvestigar o local onde o Carnotauro foi encontrado, levando à recuperação de várias manchas de pele adicionais. E curiosamente, o estudo mais recente sobre a pele fossilizada do Carnotauro é realizada profundamente pela primeira vez ou no ano de 2022 ou em 2021, comprovando que um animal era um terópode 100% escamoso, sem a presença de penas ou protopenas. Em 2009, o cientista Mazeta e seus colegas estimaram uma força de mordida entre de aproximadamente 3.341 newtons, o que é quase 340 kg de força. O Carnotauro é o único terópode carnívoro com par de chifres no osso frontal já catalogado. O uso desses chifres ainda não é totalmente claro. Hipóteses para a função de seus chifres são lutas contra o rival, dar golpes em suas presas para atordoá-los, o reconhecimento entre membros da própria espécie ou seleção sexual, com fêmeas preferindo machos com chifres mais desenvolvidos e altos. A hipótese mais aceita envolve lutas de cabeça, ou por territórios ou pela fêmea, pelo fato de seu crânio ser adaptado para receber golpes e a cabeça curta permitiu movimentos rápidos, e o pescoço da coluna rígida era adaptado para absorver impactos. Um detalhe interessante de se mencionar é que seus braços extremamente curtos ajudavam na aerodinâmica do animal quando ele estiver correndo atrás de sua presa, deixando ele mais ágil e, consequentemente, como eu tinha dito antes, só corria em linha reta, dificultando fazer giros com sua velocidade. E isso, é claro, por conta da estrutura dos ossos que gerava rigidez. Desde o início da evolução dos terópodes, os dinossauros evoluíram com braços muito longos, como os neoterópodes Celophysis e o Dilophosaurus, por exemplo. E falando de Dilophosaurus, eu já fiz o vídeo dele aqui, o link está aqui embaixo na descrição. Mas após 210 milhões de anos atrás, os dinossauros terópodes passaram a desenvolver adaptações na sua mandíbula para segurar e matar suas presas. De Ceratossauros ao Carnotaurus, suas cabeças ficaram mais poderosas e, consequentemente, braços menores que o normal para um terópode ceratossauria. Na época da descoberta de seus braços, supunhavam-se que seus braços tinham uma pouca utilidade, quase inútil, e eram praticamente sobras evolutivas. Mas vocês já repararam que, ao olhar atentamente aos seus bracinhos minúsculos, também nem deviam ter garras em cada dedo.
O húmero, o osso longo que consiste em conexões com o ombro e o antebraço do Carnotauro, tem uma estranha articulação de bola e soquete. Isso é bem redondo na extremidade superior. Isso sugere que a articulação do ombro tinha bastante mobilidade, ou seja, capaz de movimentar. Seus bracinhos ficavam presos ao ombro por músculo poderoso, provando que seus braços curtos, sendo praticamente vestigiais, eram usados para alguma coisa. Mas, Christian, eram usados para exibir para as fêmeas? Bem, se os braços do Carnotauro eram pequenos demais para cavar, coçar, pegar ou para combater os adversários, então a explicação mais provável sobre a utilidade de seus minúsculos e móveis braços é que sim, usavam para cortejar, exibir para as fêmeas. E isso é normal. No mundo natural moderno, por exemplo, muitos animais podem apresentar partes do corpo atualmente especializadas que parecem não ter outra função. Muitas vezes acabam sendo usadas para exibir e atrair parceiros. Elas variam de plumas multicoloridas, chifres, galhadas longas e desajeitadas. Em muitos casos, o dono de tais apêndices tolera o custo de tê-los, porque são muito atraentes para parceiros em potencial. Em répteis e aves modernos, por exemplo, as cores iridescentes também ajudam a apresentação visual a se destacar. Algo semelhante vale para os bracinhos do Carnotauro. Uma grande ampla de movimentos de braços e um show de cores brilhantes atraem os olhos de seus indivíduos fêmea. Finalmente, chega uma fêmea. Ela é maior do que o macho e mais forte. E agora, de alguma forma, ele tem que impressioná-la. E ele talvez só tenha uma chance apenas. Ela o observa com atenção. Para conseguir impressioná-la, ele deve fazê-lo da forma mais extraordinária. Ele não tem chifres enormes e nem uma cauda espetacular. Mas ele tem um par de braços minúsculos, aparentemente inúteis. E cada um deles tem uma articulação esférica em sua base, que permite movê-los de forma independente. Hoje não deu. O que ele poderia ter feito de melhor? Quem sabe? E agora é voltar para a limpeza da área.